E todo mês ele faz um café com os pastores. E no café com os pastores ele falou algo que me chamou bastante atenção. Ele falou que ele é torcedor do Fluminense. Fazer o quê, né? Falou que gosta muito do Fluminense, que se encontra esse caminho do Fluminense. Sempre foi assim. Mas Deus chamou ele para pastoreio. Ele foi pastorear. Falou que um domingo ele, antes da igreja, antes do culto, ele sempre costuma ficar 1 hora reservado ali com Deus, fazendo o seu PSD, lendo a palavra de novo, ver se faltou alguma coisa, pedindo a Deus, clamando a Deus, misericórdia e tal. Ele falou que nesse domingo tinha jogo, Flamengo e Fluminense. Aí foi aquele momento que Deus estava ligou a televisão, já tinha começado o jogo. Não é novidade, mas o Flamengo já estava ganhando, o Fluminense mesmo, não é novidade nunca, estava ganhando, idade de 1-0, e ele falou que foi amigo, fez televisão, falando, meu Deus, você não gosta do Flamengo dele, tinha misericórdia. Começou a falar com Deus ali para o time dele virar lá. Mas enfim, aí falou que o Espírito Santo começou a chamar ele para um tempo reservado. E o Espírito Santo, não, só falta 15 minutos, Espírito Santo, só falta 15 minutos, não é aqui. Ouça, o Espírito Santo chamando ele. Enfim, não foi. Esperou acabar o jogo, o time dele perdeu, isso, que é novidade. E aí foi se recolher para lá. O violão dele começou a tocar, começou a falar com Deus, e nada, encerrado. Só clamar a Deus, nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Estou sentindo a tua presença. O Espírito Santo falou para ele, eu queria você, aqueles 15 minutos finais, aquilo que era mais importante para você, aqueles 15 minutos mais importantes para você, eu queria que você desse esses 15 minutos. Se ele falasse que fosse mais importante, se ele declarasse, se ele tivesse a coragem de desligar para a televisão, e desse esses 15 minutos, sacrificar. Quando Deus nos chama para liderança, ser ministério, qualquer liderança, do líder é cobrado um pouquinho mais. Deus, quando chama alguém, algumas coisas nós temos que queimar. Algumas coisas que a gente acha que é importante, a gente tem que deixar. Se você quer ser líder na casa de Deus, aprenda isso. O que é mais importante para você? Estar na casa de Deus? Ou você está em casa do menino? Ou você ir para um jogo de futebol? Ou você fazer qualquer outra coisa? Ele falou que a partir desse momento ele falou para Deus, seja um propósito da sua Deus, a partir de hoje, eu nunca mais vejo o jogo do Fluminense. Ele falou, sacrifiquei o Isaac. Olha, eu sou torcedor com mais de 30 camisas do Fluminense. Eu vejo os gols depois, todo dia, tal coisa, porque a partida foi tão grande. Deus conquistou o coração dele. A partir de hoje, nunca mais vejo o jogo do Fluminense. Sacrificou o seu Isaac. Depois que ele sacrificou o Isaac dele, Deus, soprou ele esse país. Acho que quase todos conhecem o apóstolo Luiz Henrique. Conhece, Deus você vai conhecer, pastor, pastor de bastante relevância, não só no nosso país, mas também nos outros países. Às vezes você quer que o seu ministério seja uma bênção, o seu dizer seja uma bênção. E Deus às vezes está te pedindo o seu melhor, aquilo que é mais importante para você. Talvez as suas horas de sono de manhã, talvez
porque você passou esse ano inteiro pelejando, estudando para que as coisas dessem certo e tal, e guerreando e tal, mas quando Deus te pede o melhor, você arrepende. Na primeira lição que eu quero te passar essa manhã, para você que é líder de ser, de rede, de ministério. Ontem nós fomos em São Lourenço, a pastora pregando ali, no final do curso de Pragas, né? Pragas, Paporá, que joia ali. Chegamos em casa às 8 horas da manhã, vamos dormir, fazendo isso com a nossa glória, com a família. Que é a prioridade. O mais importante, muito bem, de alguém para ministrar, ou de alguém ministrar para mim, cansado demais, cheguei 2 horas da manhã, cara. Cheguei que eu estava na farm, não, estava fazendo a obra de Deus, eu privilégio, uma honra. Eu cansei de falar aqui quantas vezes chegava em casa, domingo, depois de uma noite de trabalho, 6 da manhã, 7 da manhã, dormia 1 horinha, ia para o culto, ia para a igreja. Sacrificar. Pegar o que é mais importante. Você acha que é mais importante da sua vida? E colocar no altar. Sacrificar. Diálogo, você falou, pode sentar. Você não chama de agonia lá fora também. Pode chamar. Pode sentar. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Quero que vocês tenham um 2024 muito mais abençoado do que 2023. Sei que 2023 foi um ano muito jóia para muitos, foi um ano de muita bênção para muitos. Mas para 2024 ser diferente, você vai ter que tomar algumas atitudes agora, nesse final de 2023, para que você alcance muito mais bênçãos, para que você seja muito mais abençoado. Gálatas capítulo 5, versículo de número 7. Diz a palavra de Deus: corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Somente esse versículo, eu gosto muito da linguagem de hoje, desse texto, desse versículo, que fala o seguinte: vocês estavam indo muito bem, ou melhor, vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Acho que está mais explicado, né? Esse texto aqui. Estavam indo tão bem, cara. Estavam correndo também, estavam na caminhada também. Quem foi que convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Todo final de ano, no término do ano, não sei se você faz isso, mas eu faço. Eu costumo fazer uma análise da minha vida. Como é que foi o ano que está ficando? Eu analiso tudo minha vida, o que eu errei, o que eu acertei, o que eu posso melhorar, o que piorou na minha vida, o que eu conquistei, o que eu deixei de conquistar. Eu faço essa análise também. Não sei se você tem esse costume, mas principalmente em todos esses anos, eu faço uma análise minuciosa de como foi a minha vida espiritual no ano que está vindo. Como é que eu estou com Deus? Como é que está a minha vida espiritual? Eu estou mais crente ou menos crente? Eu estou mais cristão ou menos cristão? Eu estou mais conhecedor da palavra de Deus? Eu estou mais íntimo de Deus ou estou menos íntimo de Deus? Toda análise que eu faço, a mais importante é essa análise. Há muitos anos eu faço isso. Como você está com Deus? Como está a sua vida espiritual? Isso mesmo. De todo o coração, se você não faz isso, você deveria
fazer uma autoanálise da sua vida, e perguntar para você mesmo como está a sua vida espiritual. Está mais crente, menos crente, está mais íntimo de Deus, está ouvindo mais a voz de Deus, ou está ouvindo menos a voz de Deus? Para que fazer isso, pastor? Para que fazer essa loucura? Para você ver os seus erros, ver os seus acertos e melhorar no ano que está por cima. Para que você tenha uma melhora no ano que está chegando. Então, quando você se analisa, se autoavalia, você pode colocar no papel os seus erros, os seus acertos e melhorar para o que é melhor, vai ficar ainda melhor. O que estava ruim, você pode melhorar em nome de Jesus. Pergunta para vocês, então, igreja, líderes, rede, ministério, de dizer, é a seguinte: você está terminando o ano de 2023 mais apaixonado por Jesus e pela sua noiva ou menos apaixonado? Você analisa aí. O que você acha? Está terminando mais 2023, você está mais apaixonado por Jesus, pela noiva, pela igreja, ou você está menos apaixonado? Ou você perdeu a paixão? Será que você perdeu a paixão por Jesus, perdeu a paixão pela sua noiva? Você se desapaixonou? Você vai perguntar, pastor, que negócio é esse de estar apaixonado? Apaixonado vem de paixão. E um dos significados de paixão é amor ardente. Você ainda sente esse amor ardente por Jesus ou seu amor escuro? Para nós líderes nos avaliar, para você ver como é que está a sua vida espiritual. Eu veria como é que está você com Deus. Nós temos que fazer isso. Não é só deixar a vida levar a gente, não. Como você está mais apaixonado, está queimando ainda, você está terminando esse ano queimando de amor ardente por Jesus, ou a chama diminuiu? Ou a chama está quase se apagando? Ou você desapaixonou por Jesus, pela igreja? Se apaixonado vem de paixão, e paixão é amor ardente, o desapaixonar é você não sentir mais esse amor ardente de Jesus. Aí você fala, pastor, eu até amo, mas já não tem mais intensidade. Já não tem mais aquele brilho no olhar, aquele desejo, aquela vontade, aquela gana por estar com Jesus, por estar na igreja, fazer o trabalho, participar do GC, movimentar a sua rede. Até ama, mas não é mais aquela intensidade. Muitas vezes pensa até desde não parar. Até ama, mas perde mais noites de sono. Não acorda mais de madrugada a orar, de manhã ora mais. Não visita mais ninguém. Não se preocupa mais com as pessoas, se preocupa só com você mesmo. Até ama, mas não é aquele amor ardente, aquele amor que queima, aquele amor fervoroso. Como está você? Baixa a cabeça, feche seus olhos. Vamos nos lados, vamos botar um dos lados, mas continue os olhos. Você está ardendo aí por Jesus? Você está queimando aí por Jesus? Está pesado demais a liderança para você? Agora que você é ali, você faz o que quer. Você participa da reunião da hora que quer. Antes de ser líder, você era apaixonado, fazia, acontecia, corria atrás e tal. Como foi o seu ano de 2020? Você ainda chora aos pés do Senhor? Pode abrir os olhos. Cristãos desapaixonados.
não porque líderes desapaixonados. Sobre isso eu queria falar. Quem são esses líderes desapaixonados? Estão por aí. Eles estão em toda parte. Frequentam as igrejas grandes, as igrejas pequenas. Não estou falando só de nós, não. Eles estão espalhados. Todo o Brasil, no mundo. São pessoas comuns. Estão aí, trabalham, têm suas famílias, ficam doentes, estudam nas faculdades, fazem curso técnico, estão por aí, estão em toda parte. Estão desapaixonados, um líder desapaixonado. Pode ser aquele que tem 2 anos de igreja, mas pode ser aquele que também tem 20 anos de igreja, de conversão. Estão por aí. Algum tempo atrás já foram grandes homens e mulheres usados poderosamente por Deus, eram grandes entusiastas, já gritaram, já foram para a rua, já visitaram, já fizeram tanta coisa, já encorajaram os outros, não deixavam ninguém para trás. Eram grandes avivalistas, grandes evangelistas, suaram literalmente a camisa, lutando por um ideal, não deram descanso à alma, até terem visto realizados os seus ideais. Eram homens, mulheres, jovens, ardentes, queimados de amor por Jesus, queimados de amor pelo Evangelho. Os que estão apaixonados estão aí no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, estão por aí fazendo as suas coisas, pacificados, coisificados, arranjando tempo para tudo, mas perdendo muitas vezes o sentido da vida. Para ilustrar melhor o que eu estou querendo trazer para vocês, ensino que eu quero trazer para vocês nessa manhã, vou contar uma parábola, uma ilustração, que fala do cristão desapaixonado. Vamos botar o próximo slide. Era uma vez uma praia que era muitíssimo frequentada. Essa praia era muitíssimo frequentada. Pode pagar a luz do tempo para ficar melhor pelos banhistas, pelas pessoas da localidade. Era bem frequentada essa praia. Só que a morte por afogamento ia crescendo assustadoramente. O pessoal qualificado, os salva-vidas, eram muito poucos nessa praia. Estavam morrendo muita gente. Certa vez nessa praia passava um mendigo por essa praia. De repente esse mendigo começa a ouvir alguns gritos de desespero. E toda a praia começou a ouvir aquele grito, alguém se afogando, e alguém gritando por socorro, alguém gritando por ajuda. E as pessoas começaram a falar, alguém está morrendo, ajuda. Só que não existia salva-vida por perto, não tinha nenhum salva-vida por perto. E os gritos de socorro tomaram conta da praia. Aquele homem, aquele mendigo, ouvindo os gritos de socorro, e não tendo nenhum salva-vidas por perto, ele lançou-se sobre a areia, o saco que trazia nas costas, e com muita habilidade se jogou nas águas profundas, e conseguiu impedir a morte daquele homem. A administração local ficou sabendo desse fato, porque na hora não tinha salva-vida, era praia muito grande e pouco salva-vida. E a administração local ficou sabendo daquilo ali e vendo que esse homem, esse mendigo, tinha uma enorme competência como nadador, decidiu contratar esse homem na função de salva-vidas. E esse camarada, ele salvou muita gente. Ele gostava desse negócio. Ele se apaixonou por esse negócio. Ele salvou muita, no plantão dele, nos dias de trabalho dele, ninguém morria, ninguém se afogava ali. Ele trouxe uma tranquilidade aos frequentadores da praia. Ele tinha
se apaixonado por salvar vidas. Ele tinha se tornado um apaixonado naquilo que ele fazia. Salvar vidas. Gostou desse negócio. Mas aí a administração local começou a ter algumas ideias, começou a ter algumas coisas. Viu a competência desse camarada como um bom nadador e achou que ele era muito penoso demais para ele correr toda a praia, indo e voltando, sem ter um lugar para descansar. Não tinha casa, não tinha local. Aí a administração falou: vamos dar uma casa para ele, vamos dar um local para ele poder descansar. Fizeram para ele ter um quarto ali na praia. Agora ele não precisava mais ficar percorrendo toda a praia, ir e voltar toda a praia, porque era muito cansativo, era penoso demais. E dali mesmo, daquele quarto, ele recebia as chamadas, atendia as chamadas ali no quarto. Alguém ia lá correndo e ficava: tem alguém se afogando e tal. Aí ele saía correndo e ia lá. Ficava cansativo demais. Você acha que esse homem gostou da ideia de ficar no quarto? Sim. Claro que não gostou. Não precisava mais ficar percorrendo da praia, era só ficar naquele quarto. E quando alguém solicitava ele ia lá e salvava. Facilitou o descanso dele. Aí a administração foi comprar uma cama para ele, uma cama confortável, para que durante o dia, na hora que não tivesse ninguém se afogando, ele pudesse tirar o seu cochilo, o seu sono, depois do almoço, tirar suas 2 horas ali, de descanso, dormindo, um quarto e uma cama. O que aconteceu? Os índices de afogamento voltaram. Os índices de morte voltaram a crescer. Mas a administração achou isso ainda muito pouco. No quarto também, eles colocaram lá no quarto uma geladeira, para que ele pudesse tomar água gelada, colocaram ar condicionado. Enfim, o mendigo, que agora já não era mais mendigo, tinha um quarto, ele se instalou definitivamente naquele quarto. Ele se instalou definitivamente naquele lugar com todo conforto. Apegou-se apaixonadamente. Só volta a imagem. Ele apegou-se apaixonadamente àquela situação que estava vivendo e desapaixonou-se grandemente pela missão que ele tinha, que era de salvar. Muita gente continuou morrendo. E os índices aumentaram. A administração ainda achou pouco, colocou pregrão na televisão, colocou um aparelho de Skype para ele poder subir os seus filhos. E ali ele ficou instalado, apaixonou-se por ali. Quando lá fora, lá na praia, tinha gente gritando por socorro, tinha gente clamando por ajuda, tinha gente morrendo. Salva-vidas deixou de ser a sua paixão. Pode pagar o mais. Deixa eu. Ele desapaixonou-se pela missão dele, que era salvar vidas, e se apaixonou por aquela situação que ele estava vivendo agora. Presta atenção. Alguns líderes ou irmãos estão como esse homem, estão como esse mendigo. No começo eles eram apaixonados por vida, eram apaixonados por salvar vida, visitavam, evangelizavam, iam atrás, corriam atrás dos perdidos, amavam esse negócio de salvar vida. Mas aí as bênçãos começaram a chegar. Aí Deus começou a abençoar aquele homem, Deus começou a abençoar alguns líderes. Alguns tiveram um aumento de salário, alguns trocaram de carro ou compraram carro, alguns foram para algum emprego melhor, que ganhava mais, trabalhava menos e ganhava mais. É o sonho de todo mundo, né? Trabalhar menos e ganhar muito, é o sonho de todo mundo. As bênçãos começaram a chegar. Alguns casaram, alguns começaram a faculdade dos sonhos, conseguiu passar na faculdade. Alguns
filhos, o carro que comprou, agora pode viajar, a casa na praia, então são bênçãos. Não é errado Deus abençoar, não é errado ter bênção, não é errado adquirir coisas, não é errado, são bênçãos, não é errado ter. Só que muitos se apaixonam pelas bênçãos e desapaixonam pelo Deus da cruz. Até amam, mas não é acreditante. Até amam a Deus, até continuam fazendo lá a sua célula, até continuam lá na liderança, na rede, no ministério, mas não acha aquele amor ardente. Não queima mais. Se apaixonaram muito mais pelas bênçãos que Deus deu, e desde que começaram a desapaixonar, a chama está se apagando, a chama está diminuindo pelo Deus da bênção. Agora é o seguinte, se der, eu faço. Agora antigamente fazia tudo. O que pedia na igreja fazia. Agora se der. Se sobrar tempo, se não for muito cansativo, eu faço. Se der, eu abro para adormecer, quero para adormecer. Se der, eu visito. Se der, eu faço evangelismo. Se sobrar um tempo na minha agenda, olha. Se der, eu evangelizo. Se der, eu falo com Jesus para as pessoas. Por quê? Agora eu não tenho mais tempo, como eu tinha antigamente. Agora não dá mais. Antigamente, faziam tudo. Estavam todas as programações. Eram ardentes, fervorosos, apaixonados. E agora, como está a sua paixão? Como está a sua paixão pelas vidas? A parábola que eu contei vem mostrar justamente essas coisas. Perde-se o entusiasmo, perde-se a paixão por salvar vidas, por coisas pequenas demais. Troca essa paixão por Jesus, por salvar vidas, por coisas pequenas. Bênçãos que muitas vezes se transformam em maldições. É bênção, mas acaba no decorrer da caminhada se transformando em maldição, porque aquela bênção te afastou da casa de Deus. Porque aquela bênção esfriou o seu amor pelo Deus da bênção. Porque aquela bênção que foi derramada sobre a sua vida esfriou o seu amor por Deus. Você está muito mais apegado na bênção do que em Jesus, do que em salvar vidas. Você está entendendo? Amém ou amém? Comecei falando do fácil. Toque batendo você não, só para você se analisar como está a sua vida espiritual. Você é líder. Comecei falando com o pastor Luiz Hermínio, aquele 15 minutos que era importante para ele lá no jogo. Ele não quis sacrificar, e depois ele foi correr atrás de Deus. Eu queria aquele 15 minutos, tudo que é mais importante para você. Eu não quero sobra. Eu não quero quando der. Se sobrar tempo, Deus não quer isso. Se Ele te chamou para liderar, se Ele te chamou para assumir uma responsabilidade na igreja, temos que sacrificar. Se não quer sacrificar, não tem como ser líder. É uma bênção ser líder. Deus abençoa muito, é ótimo cuidar de vida, bênção demais. Mas tem que sacrificar. Fala comigo, eu tenho que sacrificar algumas coisas importantes na minha vida. Quando Jesus fala que não deixar pai e mãe, não filho, por amor a mim, não pode ser você. Isso é forte demais. É forte demais. Jesus falando isso,
penso na minha mãezinha. Quantas vezes ela precisa de mim lá e eu não consigo estar lá? O pai do Angélica, há pouco tempo atrás, teve a descer. É longe toda a vida. Mas precisou dela lá no posto, que estava na obra. Quantas vezes a gente tem que abrir mão das coisas? O bispo fala que não conseguiu viver no pai dele. Você sabe o que é isso? O filho não viver no pai? Porque ele estava na obra. Estava fazendo um serviço no reino. Sacrificar coisas. O que a gente acha que é importante demais para a gente. Você é líder, Deus te chamou para liderar. O que é mais importante para você? Se o seu 2023 foi batendo na trave, querido, dá uma olhada na sua vida. Será que você está achando que a sua esposa é mais importante para você? Ou vice-versa, o seu marido é mais importante para você do que Deus? Ou seus filhos? Não estou falando para você não cuidar da família, tem que cuidar da família, mas tenha prioridade. Seu trabalho. Aí você trocou de trabalho, agora você não pode vir mais na igreja porque o seu horário de trabalho mudou, você está até ganhando mais, mas o seu horário mudou, aí agora você tem poucas horas de sono, 6 horas de sono para você, é muito pouco, você precisa dormir de 8 a 10 horas para cada da sua pele, tem que ficar esticadinha, bonitinha, e você não vê na igreja porque você tem que dormir. Você é líder. Deus te chamou para mim. E todos os líderes que tiveram que sacrificar peso, só entregou a empresa dele, só abandonou a empresa. Ele falou, cara, vai sério. Ele abandonou a empresa, largou a mão de tudo. Todos os grandes homens, todos os líderes deixaram as coisas. Agora existem alguns sintomas, né? Antes do seu corpo estar gripado, o corpo ele dá alguns alertas. O corpo ele apresenta alguns sintomas. O corpo ele avisa para você, olha, se você não cuidar, você vai ficar doente. Se você não se cuidar, o vírus vai entrar no corpo e você vai adoecer. Aí o corpo está te dando alerta. Você começa a sentir um escalafrio do nada. Garganta começa a arranhar às vezes. Coriza começa a descer. Popularmente elétrica. O corpo está avisando que tem algo errado. Ele está dando alguns sinais. Olha, se você não tratar agora, se você não cuidar, você vai adoecer. O vírus vai tomar conta. Aí quando o vírus toma conta, a medicação é mais forte. Enquanto só tem os sintomas, uma dipirona, consegue resolver um problema. Uma vitamina C consegue resolver um problema. Enquanto o vírus, a medicação é leve. Mas a partir do momento que o vírus entra e toma conta e adoece o corpo, aí a dipirona não dá para direito, não. A vitamina C não dá para direito, não. Aí tem que entrar medicamentos mais fortes. Muitas vezes até mesmo com antibiótico. É mais fácil, é menos dolorido tratar os sintomas antes da doença instalar. É muito mais fácil eu cuidar agora, eu saber o que está acontecendo agora. Na minha vida espiritual, os sintomas estão aparecendo, é mais fácil eu cuidar agora do que quando a doença se instala. O cristão, quando ele começa, o líder, quando ele começa a perder o amor ardente, ele apresenta alguns sintomas. Algumas coisas são identificadas na vida dele. E a gente identificando essas coisas é mais fácil de ser tratada. São
sintomas, são alertas. É mais fácil cuidar do que quando vem totalmente a perder o amor. Não amo mais. Não quero mais a igreja. Aí o negócio fica mais complicado. Aí é com antibiótico, é com medicamento mais forte. Ah, pastor, isso acontece? Acontece. Quantos líderes você conhece que estão? Quantos líderes você conhece? Quantas pessoas que eram na igreja e você vai falar assim, eu quero voltar, mas não. Você conhece alguém assim, ou só isso? Você conhece? Eu quero voltar. Eu sei que lá é o certo, mas eu não consigo. Porque a doença se instalou. Quando o sintoma apareceu, não trocou os sintomas. Aí agora a doença, querido, a medicamento é forte. Quantos tomam antibiótico e o organismo rejeita, dá dor no estômago, aí tem que tomar. Quantos? O tratamento é mais doloroso, é mais complicado. Às vezes tem que ir para o hospital, às vezes tem que internar, tem que tomar medicação na veia. Porque a garganta inflamou muito, está quase fechando. Então o líder, o crente, começa a perder esse amor, aparentemente, não é de um dia para o outro, vai apresentando sinais. O corpo vai alertando. Eu queria falar de alguns sintomas da perda, da paixão, de tudo. Aí você vai se analisando aí, estou acusando ninguém, estou falando que eu não faço isso. Seria legal você, como líder, fazer também, você como crente, não família, mas como crente. Nesse ano de 2023, na sua área espiritual, analisa aí. Você ora como você orava, ou você diminuiu o seu tempo de oração? Como é que está a sua oração com Deus? Como é que está o seu tempo de oração com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus? Você orava 15, agora ora 5, você orava 30 e agora ora 10, você orava 1 hora e agora você ora minutos? Não, Senhor. Se você não ora mais como você orava há um ano atrás, no mês passado, são sintomas. Como é que está a sua leitura bíblica? Você continua lendo a Bíblia como você lia ou você perdeu totalmente interesse na leitura bíblica? Acho que muitas vezes sabe tudo e a Bíblia foi para cristãos. Não tem mais interesse em conhecer e crescer mais na palavra de Deus, não vem mais no curso de ensino, não faz mais nenhum curso, não tem mais esse interesse, achando que é bobeira, já fiz tanto curso, achando que é uma besteira. Não tem mais prazer nas reuniões, tudo na igreja, falta tudo por qualquer coisa. Não tem mais prazer nas reuniões da igreja, de estar junto com os irmãos. Agora quer ser membro de Cristo daquela igreja em casa. Agora quer ser membro da igreja em casa. Em casa, só Deus. Você tem que dar prazer nas reuniões, no mundo. Até vou, mas queria ter. Eu até vou, mas porque o pastor convocou. E muitas vezes nem o pastor convocando estão aqui, cadê isso? Alguns candidatos. Nem o pastor convocando. Falta tudo por qualquer coisa. Falta assim. O corpo está apresentando esse sintoma. Em relação ao compromisso com a vida cristã, não se envolve mais em nenhum trabalho da igreja. Conferência, congresso, nossa igreja é bem ativa, nossa igreja é viva, tem congresso, tem conferências de janeiro até dezembro. Antigamente era tudo. Era aqui, era na Moldade, onde tinha um congresso, uma conferência estava. Hoje em dia, hoje em dia não se interessa mais, não vai mais, e ainda critica, agora se tornou um crítico. Dízimo e oferta
Quando der. Se sobrar. Quando ganhava um salário mínimo, tirava lá para o salário mínimo, por exemplo, não é? Quando ganhava um salário mínimo, pegava seus R$130 aqui, com toda alegria, eu pegava, ainda dava uma oferta na casa do Senhor, aí agora Deus colocou ele sobre muito, né, aumentou o salário dele, agora ele ganha 5 salários mínimos, aí ele olha e fala, o quê? Isso tudo de eu tirar 10% disso tudo? Não é mais isso. Oferta quando puder, se sobrar. Então, já não é mais tão fiel disso, já não é tão fiel das ofertas. Arruma desculpa variada para não estar na casa de Deus. É o dinheiro que é pouco, é o trabalho semanal que é duro. Agora nós temos filhos pequenos, as crianças nasceram, agora é difícil sair, nós moramos longe, aí eu estou cansado demais, aí eu estou estressado demais, o trabalho me estressou durante a semana, aí eu tenho que cuidar da família. Sempre tem uma desculpa. Que antigamente não tinha, entendo isso. Antigamente não estava fervendo, não estava queimando, não tinha desculpa. Agora tem desculpa. Cara, você não viu numa reunião de grupo de ensino no domingo, tudo disso, para isso, tal. Agora, durante o mês, você não viu isso 4 grupos. Você tem que ver isso, não é? Você lá na sua célula, você lá na sua rede, no seu ministério, quando você faz seu culto, quando você faz as suas reuniões de célula, né, e você convida as pessoas, tal e coisa, todo mundo vai, você fica até chateado, filho. Meu vice-líder de célula voltou. Puxa vida, meu vice-líder de rede faltou uma reunião tão importante. Você fica muitas vezes chateado. Mas quando o pastor te convoca, aí você não vai. Perdeu esse interesse. Antes de ser líder, eu queria ser líder, agora que não estou liderando, eu não quero mais. É autorase. Para termos o melhor em 2024. Para termos um ano de 2000, uma liderança de 2024 muito melhor do que nós tivemos uma liderança de 2023. Faz voto com Deus e assume compromisso no leito, mas não cumpre esse voto. Faz promessa, eu vou estar aí, estamos juntos, conte comigo no evangelismo, conte comigo nessa visita, conte comigo na reunião e chega na hora do pai, não dá. Não testemunha mais em relação aos outros, não testemunha mais a sua vida de Deus fez na sua vida. Não tem mais prazer em falar para as pessoas, cara, Deus mudou a minha vida, olha, eu era um alcoólatra, olha, eu era um pecador, olha, eu era um viciado, olha, eu não era nada disso, mas vivi uma vida totalmente longe do Senhor, não queria saber de Deus, mas um dia Deus me encontrou, a minha vida está melhor, hoje em dia eu sou casado, tenho um filho, tenho um trabalho, Deus tem abençoado, não testemunha mais, não fala mais de Jesus para as pessoas, não tem mais alegria de falar. Não chora mais pelos seus pecados, nem pelos pecados do mundo. Acha até que o pecado que pratica não é mais pecado. Acha normal esse negócio. É normal, todo mundo faz. Normal, dar essa pecadinha aqui, nem pecado, acho que Deus nem considera isso mais pecado. Não tem mais interesse pela salvação das pessoas. Antes convidava todo mundo. Antes, vou na igreja, vamos saber que é bom para cantar lá na igreja. Peraí, tem um grupo jovem legal, tem uma rede da família legal, tem uma rede de homem, de mulher, uma rede de. Poxa, vamos lá, cara, Deus vai transformar a sua vida e tal. Mas convidava as pessoas, era difícil passar uma semana sem convidar alguém. Hoje em dia passa meses. Jesus está lá indo, né? Já tem os fiéis lá, já tem aquela galera lá, fiel lá e tal, mas
dá para vir na igreja. Salvar os jovens, os adolescentes, salvar as crianças, salvar os homens, das mulheres, os casais. São sintomas, estou falando de sintomas, são mais fáceis de ser tratados. Às vezes é delicado, é dócil com os amigos, mas é grosso, é ignorante com os pais, com a esposa, com o marido, com os filhos. Não é assim. É um amor dentro de casa, é um filho educado, é uma esposa dedicada, calma. Aquele amor estava ardendo no coração, queimando. Agora chama para Satanás. Agora já não tem paciência com o filho, já não tem paciência com a esposa, já não tem paciência, nenhuma ignorante com os pais. Sintomas. Perdeu a visão da glória de Deus. É insensível, não ouve e nem responde mais a Deus. Não, quando ora, está igual lá o pastor Luiz Hermínio. Chegou, foi para o quarto, começou a tocar e tocar de Deus. Aí está lá buscando a Deus, cadê Deus? Deus não vem. Não, está buscando, não. Aí deu 5 minutos, Deus não vem, fecha a Bíblia, pai, eu tentei, até fui botar ele não falou nada. Antigamente batia até no desespero, na verdade, quando Deus não fala. Ficava lá, Deus, fala comigo. Deus, tem misericórdia. Deus, fala comigo. Responde essa minha oração. Calma, enquanto eu não te sentir, eu não vou sair desse quarto. Ficava lá, quanto tempo fosse preciso. 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Mas ficava lá brigando com Deus. 5 minutos, se Deus não falar, levanto da oração e falo, eu tentei. Fiz a minha parte, o Senhor que não fez a sua. Eu fui até o seu irmão, lá no jardim, o Senhor que não veio no jardim encontrar comigo. Mas eu fui lá. Será que está assim? Como é que está a sua liderança? Como é que está a sua vida espiritual? Não se envolve mais no trabalho, no ministério. O ministério que você fazia parte, agora você está abrindo mão, está abandonando. Já deu. Não quero mais. Ou não tem interesse mais. Quer largar o você. Quer largar a rede, quer largar o ministério. Aí agora se esconde. É superficial. Nada contra quem senta aí atrás, não. Está só uma ilustração. Antigamente sentava no instituto do banco. Aí agora senta no meio. No meio você começa a sentar lá atrás. Lá atrás é muito melhor. É nítido. São sintomas que você tem que observar e falar, cara, alguma coisa não está legal. Estou tendo calafrios. Minha garganta está mirando. O meu corpo está febril. Alguma coisa não está legal. Eu tenho que identificar de onde está vindo isso, porque eu tenho que tomar outro remédio. Eu tenho que identificar esse negócio, porque senão o vírus se instala, eu vou lá adoecer. E aquela doença muitas vezes pode me levar à morte. Como nós estamos no contexto espiritual, a morte espiritual. É uma análise que a gente faz da nossa vida. Agora nós somos responsáveis por outras coisas. Com o serviço, com a faculdade, somos responsáveis pelas outras reuniões lá na empresa, tal coisa. Mas agora na igreja a gente chega atrasado. A gente chega 15 minutos depois, 20 minutos depois, às vezes tem que sair antes, não tem mais comunhão. Antigamente você chegava 30 minutos antes, agora você chega 30 minutos depois. Agora você perdeu esse interesse na comunhão. São sintomas que o povo está apresentando. Não é mais pontual o compromisso da igreja. Não deixa de pagar uma prestação em dia lá dos seus compromissos, mas dízimo e oferta.
sobrar. Cara, Deus não precisa de um centavo seu. Deus não precisa de um centavo seu. Por que então que Ele pede, ou melhor, Ele ordena que os dízimos e as ofertas sejam tragas na casa dele? Para você falar para Deus: eu confio no Senhor, e não na força dos meus braços, não no dinheiro, não no valor. Eu confio no Senhor. Eu sacrifico todo mês 10%, alguns 11%, alguns 12%. Eu sacrifico isso aqui, ó. É do Senhor. É a ordem, o Senhor está mandando, então está aqui. É do Senhor, pertence ao Senhor dele, é bom para o outro, para tudo. Mas enquanto você primeiro paga todas as suas contas e o que sobrar você leva para ele. Mas quando ganhava o salário mínimo era fiel para caramba, não é verdade? Mas agora com 10 salários mínimos, você tirar R$1.300. É demais. É muito. E ainda ofertar. Melhor para 500. Então 500 coloco lá, ainda minto ainda lá pelo presente de papel. Mentira! Está em pecado. Dá 500 como dízimo, mas o cara ganha 10 salários mínimos. Ah não, os tesoureiros lá vão ver e tal. Nós somos dizimistas, né? O ofertante, o pastor também, para olhar lá, então vou botar lá 500 reais de dízimo. Não tem, cara. Mas não é os tesoureiros, entendeu, o pastor? E Deus. Se toma, está mentindo. Cara, tem muito mais coisas. Pode estar contando muito mais coisas. Você vai saber aí apontar as outras atitudes que revelam o estado de frieza que muitos cristãos estão. Estou falando de líderes também. Ou melhor, principalmente para líderes. Estado de frieza que eles estão. Os cristãos desapaixonados é uma ameaça para a igreja. É uma ameaça para o corpo de Cristo. Ele representa uma ameaça para o GC, para a liderança de rede, para a liderança do ministério. Sim, é uma ameaça por quê? Porque o fervor e a alegria, o entusiasmo contagiam, influenciam as outras pessoas para as outras pessoas que estão ao seu redor, para amarem mais a Cristo, para estarem mais na casa de Deus. Se você é um líder, querido, que é alegre, está em toda a rede, está em todos os trabalhos da igreja, vai ter isso, o líder está lá, ele está entusiasmando aqueles liderados dele, está entusiasmando o GC, está entusiasmando a rede, o ministério e tal. Agora, se você tem um líder desapaixonado, você também contagia. O cara nunca está no tipo de ensino, o cara nunca está numa reunião, o cara vem no público quando quer, o cara é isso, o cara é aquilo, o liderado fala assim: meu líder é o valor. Se o meu líder não é apaixonado, por que eu tenho que ser apaixonado? Se o meu líder prefere ir para outros lugares do que vir para cá, por que eu tenho que ir? Você é líder. As pessoas estão te olhando, as pessoas estão te seguindo. Elas podem até não vir, mas elas falam: eu tenho certeza que o meu líder está lá. Eu tenho que tomar vergonha na cara e eu vou começar a ir. Aí você chega lá no seu GC, aí você fala: cara, você tem que ir na escola dominical, você tem que ir no ponto de ensino, cara, tem que aprendizar, cara, é bom demais, cara, você tem que participar dessa conferência, cara, a conferência da família, a conferência do jovem, cara, é bom demais, a gente se enche da presença de Deus, tal coisa. Aí a pessoa está lá, é mesmo, aí você fala: é bom demais, você tem que participar disso, é mesmo, cara, então eu vou, aí eu quero estar lá, você vai estar lá, já fiz a descrição, eu fui o primeiro a fazer esse entusiasmo, você contagia as pessoas. Agora, o líder desapaixonado contagia também negativamente. Contagia negativamente. A célula não vem, a rede do ministério não cresce.
não vai para frente. Porque o cara se apaixonou, ele não ama, pô, até ama, mas não é um amor aberto. Até ama, mas não perde noite de sono. Então é uma ameaça para a igreja, é uma ameaça? Sim, é uma ameaça. Na verdade, querido, a igreja é aquilo que os membros são. A igreja é aquilo que são os seus membros. Se os membros são frios, teremos uma igreja fria. Agora, se temos uma liderança fria, teremos uma igreja fria. Se temos uma liderança que não queima de paixão, de amor por Cristo, nós teremos membros também que não queimam de amor por Cristo. Líder, preste atenção. Eles estão te olhando. Se na hora do louvor, na hora da adoração, você está com a mão no bolso, dá uma olhada para os seus liderados. Eles vão estar com a mão no bolso ou estão com a mão para baixo. Se você é líder, você sai na hora da palavra, sai na hora do louvor, preste atenção, que você saiu, vai dar um pouco segundo, algum liderado seu também vai sair. Se você não frequenta alguns cultos, o seu liderado não vai frequentar. Se você não visita, ele não vai visitar. Se você não levanta as mãos, não glorifica, não adora, o seu liderado não vai fazer isso. Pastor, é muito para mim, é. Por isso Deus chamou para liderança. Não é só para você tirar uma onda, não. Sou líder da casa de Deus. Na aula. As pessoas vão te olhar, vão te copiar. É Paulo falando, sede meus, me dá coisas. Aí você fala, não olha para mim, não, olha para Cristo. As pessoas vão olhar para você, cara. As pessoas vão copiar você. Sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo, Paulo falou, chamou a responsabilidade. Aí agora você mesmo não quer assumir a responsabilidade, não olha para Cristo, não olha para mim, não. Eu sou um homem cheio de falha, eu sou um homem cheio de erro. Eu erro, meu não olha para Cristo, não olha para mim, não. Ei, cabeção. As pessoas não olham para você, cara. Elas vão te imitar. Elas vão fazer aquilo que você faz. A perda da paixão, querido, é uma ameaça para a igreja. E Deus zela para a igreja dele. E Deus, quando vê que o líder se apaixonou totalmente, o vírus tomou conta, Deus tira, coloca outro. O corpo não pode adoecer por sua causa. O corpo de Cristo não pode ser infectado por sua causa, pela sua falta de amor ardente. Tira, coloca outro, te coloca lá no tratamento. Vai se tratar. Sintomas que o corpo mostra. Uma igreja ardente de amor por Cristo, e nós vamos ter membros. Uma liderança ardente de amor por Cristo, nós vamos ter membros ardentes de amor por Cristo. Não falei semana passada, mas foi uma vergonha a nossa caminhada. Quando foi o Luiz que estava lá? E os dois foram só vergonha. Não só pela nossa igreja, não, que era para cá, muito mais. É bastante outras igrejas. Vergonha. A hora do povo de Deus mostrar força, a hora do povo de Deus mostrar que é apaixonado por Jesus, que é apaixonado pela palavra de Deus, e isso e aquilo, cadê o povo? Se fosse LGBTQI, mais Y, D, essa coisa, você estava no carro, estava no carro. Estava no carro. As pessoas fazendo tudo quanto é loucura, adorando o capeta lá. Mas estava lotado aquele trem lá. Não crente não. Gente,
o jogo que vai ter, é o compromisso, é isso, é aquilo, dá uma desculpa. Aqui o negócio é político, é político. Cara, o dia da Bíblia é político. Se o prefeito vai falar, glória a Deus por isso. E temos um prefeito que é cristão, que ama a palavra. Glória a Deus por isso. E está permitindo que as igrejas façam uma caminhada pelo dia da Bíblia. Aí eu não vou porque eu não gosto. Foi uma vergonha. Se você é crente, deixa o rosto queimado de vergonha. Por Deus, cara, está olhando essa coisa do inferno, deve estar olhando, deve estar dando risada. Tinha 100 pessoas lá? Tinha 100 pessoas? Não tinha. Não tinha 100 pessoas. O inferno devia estar, os capetadas devia estar aqui. Devia estar saltitando. Aí, ao povo de Deus, aos apaixonados por Cristo. Veja a cruz de Davi. Vai ver, daqui a pouquinho vai fazer uma LGBTI, não é assim, né? Aí vai ligar no prefeito, vai botar ele na frente e falar assim, você fez uma carreata no dia da Bíblia, agora a gente vai fazer uma coisa de você vai falar que é você. Você vai ver, vai fechar a rua dele. Aí você vai ver aquela multidão aqui. Aí você vai ver que misericórdia. E isso que eu estava dizendo que era para você estar lá, você não está. Aí você tem que orar por Porto Real, tem que orar pela nossa cidade, tem que orar mais só, que absurdo isso daí é. Mas o dia que é você estava vendo a Bíblia, você levantava a Bíblia e falava, eu sou crente, chamasse sua célula, chamasse sua rede, seu ministério, e vamos lá e tal. Você não foi. Vergonha. A igreja ardendo de amor por Cristo, nós não tememos incendiados de paixão. Uma igreja apaixonada, líderes apaixonados, membros apaixonados, líderes cheios do Espírito Santo, liderados cheios do Espírito Santo de Deus, líderes alegres, líderes felizes. Teremos membros liderados, apaixonados, felizes e alegres na presença do Senhor. Alguns líderes, alguns membros precisam voltar urgentemente ao governo. Precisam voltar a queimar de paixão por amor por Jesus. Precisam voltar a amar a Deus acima de todas as coisas. Precisam voltar a amar, a salvar a vida. Deixar o quarto. As pessoas estão morrendo lá fora. Precisam deixar a comodidade, a bênção que Deus te deu. E precisam voltar a se apaixonar por Jesus, voltar a amar vidas. Se você identificou algum sintoma, eu falei, talvez eu não falei, mas você não sabe. Quando identificar um sintoma, querido, é mais fácil de ser tratado do que quando a doença está instalada no corpo. Fala-se muito de avivamento ou reavivamento, mas as duas coisas significam o seguinte: a atitude da igreja quando toma o caminho de volta ao amor, isso é avivamento ou reavivamento. Deus manda avivamento, Deus reaviva a tua igreja, Deus manda o reavivamento, o avivamento é você voltar ao primeiro amor. Volte a amar a Deus acima de todas as coisas e volta a amar o próximo como a ti mesmo. Continua, volta a evangelizar, volta a incendiar, volta a ser um apaixonado por isso, é avivamento. A queimar de amor por Deus, por vida, isso é avivamento. É a volta ao primeiro amor. Paulo ele insistiu com os cristãos dizendo, lá em Romanos 12, 11, no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo está falando, cara, você demorou. Tem que queimar de amor. O Senhor servindo a Ele. Você pode estar perguntando, pastor,
Qual o remédio que eu tenho que tomar? Qual a medicação? Os traços foram identificados aí na minha vida. Eu estou assim. Não leio mais a Bíblia, não dormia, não oro, não tenho mais intimidade com o dia, não amo mais a igreja do Senhor como eu amava. Eu sou muito mais crítico da igreja do que um apaixonado por Jesus Cristo. Como é que eu falo assim? Quais são os remédios? Primeiro remédio: arrependimento e a volta a colocar Deus acima de Deus. Reconhecer que está dando mole. Reconheceu que naquele dia quente demais você foi tomar uma água muito gelada e a água gelada arranhou sua garganta e sintoma não pode ser. Reconhecer que você vacilou, que você fez uma coisa que não era para você ter feito. E isso prejudicou, está prejudicando o seu corpo, o seu ministério, a sua liderança. Primeira coisa é isso, é localizar, ver onde você errou, se arrependeu, misericórdia. Porque aquele dia eu falei mal do irmão. Porque aquele dia eu não tratei como deveria ter tratado o irmão. Porque aquele dia eu fiz isso de errado, lá no meu serviço, lá eu fraudei, eu menti, eu escolhi isso, eu dei mais importância àquela outra coisa do que o Senhor. Reconhece aonde você está. Se arrepende. Antes que o vírus se instale no seu corpo, volte para Deus, disposição de não errar mais. Reconsidere a importância de estar na casa de Deus, é outra coisa. Arrependimento, eu estou falando com líderes. Arrependimento. Davi estava lá, cara, como rei, depois de ter pecado, depois de ter matado o marido do Betseba, está lá, como rei, no trono lá, não, julgando o povo. Deus, isso é errado, você vai para o inferno, você vai para o céu, isso, tal porra. O profeta lá não apareceu lá. Eu falo a verdade para ele. Falou, cara de pau, Deus ainda está dando misericórdia, Ele te ama, se arrependa. Você fez isso. Reconhece esse negócio. Se arrependa e volte-se para Deus. Senão Ele vai te tirar. A diferença de Davi para Saul é que quando o profeta falou, ele se arrependeu, chorou. Salmo 51, terceira lá, chorou, se arrependeu, eu errei. Ele não pediu que permanecer no trono, ele não faz essa oração. Ele pede uma coisa para o Senhor: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ele não falou: Deus, me mantenha aqui na liderança. Eu gosto de ser chamado de líder, eu gosto quando o pastor chama a gente para frente, puxa a minha cabeça. Eu gosto de ser líder de rede, de ministério. Então, esse negócio de pessoa honra a gente. Ele não pediu isso. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu posso perder tudo, mas não a tua presença. Se arrependa. Ainda dá tempo. Quando Samuel chega para Saul e fala: cara, o que você fez? Você estava demorando muito, então eu resolvi fazer um negócio louco. Hoje Deus estaria confirmando o seu trono, o seu reinado sobre Israel. Louco! Agiu como louco, sensato. Por causa disso, você perdeu o trono de Israel. Era quem lágrimas diante do Senhor. Tem misericórdia de mim. O exército está aí, o inimigo está aí. Eu não posso fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, mas tem misericórdia, Senhor. Perdoa os pecados do pessoal que estava vacilando há muito tempo. Arrepender-se. Reconsiderar a importância de estar na casa de Deus. Reconsiderar isso.
A importância de estar frequentando os cultos, as reuniões, de estar no GC. Reconsiderar, dê valor a esses negócios. Dê valor a essas coisas. Não só nos domingos, parar de ser crente domingueiro, mas vir também durante a semana. Alguns trabalham, sei disso, sei que trabalha aqui no trabalho, sei dessas coisas todas. Mas você que pode, tenha prazer de estar na casa de Deus. Brasa fora da fogueira, apaga, vira cinza. Agora a brasa na fogueira, ela junta-se as outras brasas e fazem grande e isso trabalha. Considere isso. Reafirme a sua fé. Ore fervorosamente, converse com Deus. Deus não está vindo que ele construa. Lembra da música? Sua presença ama, sua presença ama, porque a fama, o dinheiro e os prazeres, sua presença ama. Fica lá no quarto, fala com Deus. Não vou sair daqui quando você não falar comigo. Eu quero te sentir como eu senti antigamente. Faz de novo. Não é 5 minutos, não é ter tempo, não é sua sobra. Não é qualquer coisa, é o melhor. Volte. Recolha-se em oração, converse com Deus. Busque. Agora, o povo que esteve doente, e ver a família e a saúde voltar, precisa respirar e alimentar-se bem. Você estava doente, com sintoma de resfriar, tomou uma aspirina, tomou dipirona, o corpo melhorou, você vai deixar de almoçar? De tomar um café? De jantar? Se você fizer isso, seu corpo vai ficar fraco de novo. Aí é muito mais fácil o vírus voltar, penetrar. Assim também é no mundo espiritual. Tomou lá de dipirona, orou, pediu perdão, se arrependeu, e agora volte a se alimentar, a participação dos cultos, volte a orar, volte a jejuar, a participação da Santa Ceia, a leitura da palavra, o envolvimento no ministério, a participação na escola. Isso tudo é alimento para o seu corpo. Sabe por que eles estão fracos? Porque eles se alimentam mais espiritualmente. É mais fácil o vírus entrar. Ele não encontra a resistência do organismo. É Deus olhando, é Jesus olhando para ele e fala: Pedro, estou aí com você, está pensando na minha cabeça, dá para chacoalhar. E viu que a sua perna estava fraca. Você alimente espiritualmente. Fortalece o corpo, é arroz, feijão, lá, se alimente. Identificou esse negócio? Deus nos chama a plenitude de vida. Isaías 58, 11. Pode subir no povo, o pessoal já está terminando. Isaías 58, 11 fala o seguinte: o Senhor vai te guiar continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os seus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas árvores jamais faltam. Ele é Deus. Volte para Deus, é Ele que vai te fortalecer. É seu corpo forte. Queridos, ninguém está livre desse sentimento de apatia, de desânimo, de fracasso, de falta de amor. Ninguém está livre disso. Quantos pastores? Você acha que Deus não vai te desânimo? Não. Ninguém está livre desse negócio. Com todos os crentes, todos os líderes estão sujeitos a isso. Josué se lembra lá. Josué é o grande líder. O líder que colocou o povo de Deus dentro da terra lá de Canaã, que venceu o vale do deserto. Ele estava com medo, ele falou: não dá. Deus precisou encorajar ele. Josué, ser forte, ser corajoso. Eu estou contigo, não temas, não te espante. Mas ele falou: vou desanimar. Não, para mim esse negócio não. Alguns desafios realmente a gente teve.
falando contigo nessa manhã. Seja forte, seja corajoso, não desanime, não te espante. Eu estou contigo, eu estou à frente dessa peleja. Seja forte. Jeremias, o profeta, era o homem de Deus, abençoado o ministério. Quando Jezabel ameaça ele, o que ele faz? Foge. Vai para o deserto, se esconde. Aí Deus vai lá, onde ele está escondido lá, visita ele, fala: cara, Elias, ei Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Você está lá no culto, Elias, o que você está fazendo aqui no seu quarto, vendo esse filme? Ei Elias, você está lá no GC, Elias, o que você está fazendo aqui nesse jogo? Ei Elias, o que você está fazendo aí? Era para você estar aqui. Volte, se arrependa, volte, Elias. Deus tira ele lá da caverna, Deus encoraja ele, vai lá e enfrenta seus inimigos. Semelhança desse mendigo da parábola. Muitos líderes já estiveram suando a sua camisa, mas aí outras coisas surgiram, as bênçãos chegaram, e as bênçãos causaram grande fascínio. Agora as bênçãos se tornaram coisas fascinantes, sufocaram o amor que eles tinham por Deus, arrancaram a paixão e sucatearam o mais fascinante projeto de vida ao lado de Jesus. Agora o líder tem carro, agora ele vai para a praia. Calorão desse, e para a igreja com calor, né? Na frente é muito louco, né? Calorão desse, ir para a igreja, para a praia, cara. Deus me abençoou, agora no meu carro. Antigamente meu carro não chegava no quartinho, agora ele já chega até a praia que anda, só de ver. Meu teco agora virou um teco legal. Não é pecado você ter a praia. Pecado é você dar mais importância a essas coisas. Você é livre. Algumas coisas tem que sacrificar. Deus está chamando. Deus está levando. Eu conheço jovens que se divorciaram das canções. Eu estou lembrando. De verdade, né? Eu já de pastor, né? Estou terminando, ó, não vou demorar muito hoje não. Eu já não. Mas eu conheço jovens que se divorciaram do projeto do reino de Deus no dia seguinte ao casamento. Deus abençoou, casou ele. Deus abençoou ele. Eles divorciaram do projeto de Deus e se apaixonou pelo cara. Faz mais nada na casa dela, mas só casado. Conheço muitos jovens. Conseguiu a bênção de se casar e se apaixonou mais pela bênção e desapaixonou pelo Deus que deu a bênção. Conheço outras pessoas no trabalho, a profissão, o salário ou a falta dele, a promoção, o diploma, o título, o reconhecimento, o sucesso e outras coisas roubaram o desejo e a vontade de continuar e construir a vida nova. Se apaixonaram pelas bênçãos, desapaixonaram por Deus. O mendigo da palavra somos todos nós. Quando nos deixamos de levar por valores que enchem a casa, mas que nos deixam cegos e surdos diante dos clamores e gritos das pessoas que continuam morrendo nas pragas. Cadê o rapaz? Cadê o rapaz que estava nessa porra? Corre. Tem gente morrendo agora. Tem gente se afogando no pecado. Tem gritos de socorro lá fora.
Tem pessoas que estão totalmente desesperadas, pedindo ajuda. Elas precisam de você. Deus te levantou, meu Deus. Volte a queimar de amor com os minutos, volte de pé. Volte a queimar. Volte a se apaixonar. Se você